Os Estados Unidos fecharam rapidamente o telescópio James Webb depois dele expor o que a NASA estava escondendo sobre Mercúrio. Perto do nosso gigantesco Sol, este pequeno planeta é tudo menos comum. Ele nos deslumbra com tesouros inesperados, como diamantes, espalhados por seu terreno ardente. Mas além de todo esse brilho, existe um núcleo enorme e bizarro, desafiando todas as previsões científicas anteriores. Que histórias secretas essas descobertas surpreendentes revelaram? Fique ligado se quiser saber, porque vamos expor revelações que podem mudar tudo o que pensávamos saber sobre os planetas. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Expondo uma superfície adornada por diamantes alienígenas. À primeira vista, Mercúrio pode parecer apenas um pontinho próximo ao Sol, mas não se deixe enganar pelo seu tamanho. Por trás desse exterior escaldante está um tesouro de segredos incríveis. Recentemente, sondas espaciais revelaram uma descoberta surpreendente. Diamantes estão espalhados generosamente pela paisagem de Mercúrio. Diamantes em um dos planetas mais quentes do nosso sistema solar? Sim. E isso é apenas o começo. Indo mais fundo, descobrimos que o núcleo de Mercúrio é excepcionalmente grande e incomum. Essas revelações levantam uma questão urgente. Como Mercúrio se diferencia de seus irmãos planetários e que outras histórias enigmáticas ele pode estar mantendo em segredo? A Mariner 10 foi uma pioneira, pois foi a primeira espaçonave a visitar Mercúrio. Ela enviou as primeiras fotos tiradas de perto do planeta, mostrando um mundo muito parecido com a nossa Lua, cheio de crateras e encostas estranhas. Essa missão revelou que Mercúrio tinha uma superfície acidentada, um campo magnético surpreendentemente forte e um núcleo maior do que os cientistas pensavam, desafiando antigas ideias sobre a composição de Mercúrio. Mas essa não foi a parte mais surpreendente. A missão Messenger, lançada 31 anos depois, elevou nossa compreensão de Mercúrio a um nível totalmente novo. Ao contrário da Mariner 10, a Messenger foi projetada para orbitar Mercúrio, permitindo estudar o planeta em detalhes durante um longo período. Ela capturou cerca de 200.000 imagens, mostrando partes de Mercúrio que nunca tínhamos visto antes, e aprofundando nosso conhecimento sobre este intrigante planeta. Uma das descobertas mais interessantes da Messenger foram as quantidades inesperadamente altas de cálcio e magnésio no lado mais escuro de Mercúrio. Isso deixou os cientistas curiosos sobre os processos naturais que podem ter levado a níveis tão elevados desses elementos. Eles também descobriram que o campo magnético de Mercúrio era muito mais forte nas regiões norte, o que foi surpreendente em comparação com outros planetas do nosso sistema solar. Essas descobertas levaram os cientistas a perceber que a estrutura interna e o desenvolvimento de Mercúrio eram bem diferentes do que eles pensavam anteriormente. Na Terra, os campos magnéticos geralmente são criados pelo movimento do ferro fundido dentro do núcleo, mas a composição interna única de Mercúrio causa um tipo diferente de atividade magnética. O que mais faz a paisagem de Mercúrio se destacar? Além de suas crateras e encostas, o planeta enfrenta condições ambientais extremas. Durante o dia, as temperaturas na superfície de Mercúrio podem atingir até 430 graus Celsius, quente o suficiente para derreter chumbo. Por outro lado, à noite, as temperaturas caem drasticamente para cerca de menos 280 graus Celsius. Essa enorme oscilação de temperatura acontece porque a fina atmosfera de Mercúrio não ajuda muito na regulação da temperatura ou na retenção de calor. Mas as temperaturas extremas não são a única coisa surpreendente sobre Mercúrio. Estudos mais recentes descobriram algumas características inesperadas em sua superfície. Em 2012, dados da Messenger mostraram sinais de atividade vulcânica, incluindo evidências de erupções explosivas anteriores. Esta descoberta desafiou a crença anterior de que Mercúrio era geologicamente inativo. Depois, em 2020, os pesquisadores fizeram uma descoberta ainda mais intrigante. Encontraram água congelada em algumas das crateras polares permanentemente sombreadas de Mercúrio. Essas áreas, sempre protegidas da luz solar, são frias o suficiente para manter a água congelada, mesmo que Mercúrio esteja tão próximo do Sol.
A presença de gelo levantou novas questões sobre se Mercúrio poderia ter o potencial para sustentar formas básicas de vida semelhantes às encontradas nos ambientes mais hostis da Terra. Seria possível que elas sobrevivessem nessas regiões de baixa temperatura em Mercúrio? Esta questão abre possibilidades interessantes para a compreensão de como a vida pode prosperar em diferentes condições planetárias. Mas este não é o fim da história. Em 2018, uma espaçonave chamada Bepi-Colombo foi lançada em direção a Mercúrio, graças a uma parceria entre a Agência Espacial Europeia e a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial. Ela está programada para chegar a Mercúrio em 2025. Assim que chegar lá, a Bepi-Colombo coletará informações detalhadas sobre o planeta, incluindo o que está em sua superfície e sua história geológica. Surpreendentemente, apesar de Mercúrio estar tão próximo do Sol, ele tem um forte campo magnético e até mesmo água congelada. Mas aqui está algo ainda mais surpreendente. Mercúrio tem um dia que dura mais que o ano. Quando pensamos em planetas, geralmente os imaginamos girando em torno de seu eixo uma vez por dia e orbitando o Sol uma vez por ano. Mas Mercúrio é diferente. Neste planeta pequeno e escaldante, um único dia é, na verdade, mais longo do que um ano inteiro. Vamos explorar mais Mercúrio e entender como um dia pode durar mais que um ano. Uma sinfonia de sol e sombra. De forma simplificada, Mercúrio leva apenas 88 dias terrestres para completar uma órbita ao redor do Sol, tornando seu ano muito mais curto que o nosso. No entanto, um dia inteiro em Mercúrio, o que significa uma rotação completa em seu eixo, leva cerca de 176 dias terrestres. Portanto, um ano em Mercúrio equivale a apenas metade de um dia, e isso leva a alguns efeitos muito estranhos. Se você estivesse em Mercúrio, veria o Sol nascer e crescer lentamente à medida que se move pelo céu. Mais tarde, algo incomum aconteceria. O Sol pareceria parar, mover-se para trás um pouco e então continuar seu caminho. Esse movimento estranho acontece porque Mercúrio gira muito lentamente em comparação com a rapidez com que orbita o Sol. Mas essa não é a parte mais estranha. Em primeiro lugar, por que Mercúrio gira tão lentamente? A resposta está em algo chamado acoplamento de maré. Ao longo de bilhões de anos, a gravidade do Sol desacelerou gradualmente a rotação de Mercúrio. Isso porque, ao contrário da nossa Lua, que está completamente acoplada pela maré da Terra, Mercúrio é afetado pelo que chamamos de ressonância orbital 3a2. Isso significa que ele gira 3 vezes para cada 2 órbitas ao redor do Sol. Esses padrões incomuns de rotação e órbita criam condições extremas em Mercúrio, especialmente por causa de seu estranho ciclo dia-noite. O lado de Mercúrio voltado para o Sol fica extremamente quente por meses, enquanto o lado oposto ao Sol permanece na escuridão congelante pelo mesmo período. Isso leva a algumas das mudanças de temperatura mais drásticas em nosso sistema solar. Quando falamos sobre a atmosfera de Mercúrio, é importante observar que ele realmente não tem o que consideraríamos uma atmosfera verdadeira. Em vez disso, tem uma camada muito fina chamada exosfera. Essa camada é tão fina que se desfaz constantemente no espaço e só ocasionalmente é reabastecida por fatores como o vento solar, a decomposição de materiais radioativos e impactos de pequenas rochas espaciais. Estudos recentes descobriram alguns detalhes surpreendentes sobre a exosfera de Mercúrio. Em 2020, dados da espaçonave Messenger revelaram que há mais vapor de água na exosfera de Mercúrio do que os cientistas pensavam anteriormente. Este vapor de água provavelmente se forma quando o hidrogênio do vento solar reage com o oxigênio nas rochas da superfície de Mercúrio. Outro aspecto fascinante de Mercúrio é a rapidez com que ele orbita o Sol em comparação com sua rotação relativamente lenta. Essa combinação incomum afeta suas propriedades magnéticas. Embora Mercúrio seja pequeno e gire lentamente, ele ainda tem um campo magnético significativo, o que foi uma descoberta inesperada para os cientistas. Estudos adicionais sugerem que esse campo magnético é gerado por movimentos internos únicos dentro de seu núcleo metálico líquido, influenciado pela rotação e órbita específicas de Mercúrio. Mas o fato desse campo magnético ser mais fraco que o da Terra ainda é muito importante. Ele protege a superfície de Mercúrio do poderoso vento solar. Sem esse escudo, o vento solar faria um estrago ainda maior ao destruir a fraca atmosfera de Mercúrio. A órbita rápida do planeta ao redor do Sol, combinada com seu giro lento, cria algumas situações interessantes. Existem lugares na superfície de Mercúrio, chamados de polos quentes.
onde o Sol parece parar no céu por um tempo, fazendo com que esses pontos atinjam temperaturas extremamente altas. Por outro lado, as áreas próximas aos polos de Mercúrio permanecem em constante escuridão, possibilitando até mesmo a existência de gelo apesar do planeta estar tão próximo do Sol. Isso acontece por causa da rotação e órbita únicas de Mercúrio ao redor do Sol. As crateras nessas áreas sombreadas nunca recebem a luz solar, por isso permanecem muito frias, mesmo quando o resto do planeta está ardendo de tanto calor. Os cientistas agora estão se perguntando se outros materiais, talvez até orgânicos, poderiam estar escondidos nessas regiões geladas. A órbita rápida e a rotação lenta de Mercúrio também afetam a forma como estudamos o planeta. Sua rápida jornada ao redor do Sol o torna um alvo difícil para naves espaciais. Para desacelerar o suficiente para entrar em órbita ao redor de Mercúrio, as espaçonaves precisam usar técnicas de navegação complexas, incluindo vários sobrevoos entre Vênus e Mercúrio. A missão Bepi-Colombo está atualmente usando esses sobrevoos para ajustar sua velocidade e trajetória. Lançada em 2018, a Bepi-Colombo deverá começar a orbitar Mercúrio em 2025, após 9 sobrevoos. Uma vez lá, ela enfrentará desafios com o ciclo diurno e noturno incomum de Mercúrio, que exigirá um gerenciamento cuidadoso de sua temperatura e energia para sobreviver. Se formos mais fundo, os segredos de Mercúrio começam a ser revelados. Uma odisseia no núcleo do planeta. Mas esse não é o único desafio. Estudos recentes sugerem que Mercúrio pode já ter girado mais rápido no passado, mas desacelerou ao longo do tempo devido à gravidade do Sol e possíveis colisões com outros corpos celestes. Essa descoberta não só nos ajuda a entender melhor a história de Mercúrio, mas também nos dá mais informações sobre como os planetas do nosso sistema solar evoluem. À medida que aprendemos mais, surgem novas questões sobre o interior e a superfície de Mercúrio. Os cientistas estão curiosos sobre seu núcleo, que parece parcialmente fluido apesar das temperaturas congelantes, e como sua estranha órbita afeta suas características geológicas. Essas descobertas que não param de surgir mantêm a comunidade científica entusiasmada com o que mais podemos aprender sobre Mercúrio. Ele continua surpreendendo os cientistas e desafiando o que sabemos sobre como os planetas se formam e evoluem. Então, que outros segredos este minúsculo planeta cheio de crateras pode estar escondendo sob sua superfície? Embora Mercúrio seja o menor planeta do nosso sistema solar, ele está cheio de mistérios que intrigam os pesquisadores. Seu tamanho pequeno não o impede de ter algumas características realmente incomuns. Uma das coisas mais fascinantes sobre Mercúrio é seu enorme núcleo. A doutora Nancy Chabot, uma cientista planetária, liderou um estudo mostrando que o núcleo de Mercúrio representa cerca de 85% do volume total do planeta. Para colocar isso em perspectiva, o núcleo da Terra representa apenas cerca de 15% do seu volume. Isso levanta uma grande questão. Por que Mercúrio tem um núcleo tão grande? Uma ideia popular é que Mercúrio costumava ser muito maior, mas perdeu a maior parte de suas camadas externas em uma colisão gigante no início da história do Sistema Solar. Essa teoria, conhecida como a fuga do acidente, foi proposta pelo Dr. Eric Asfaug. Ele sugeriu que um objeto grande pode ter colidido com Mercúrio, removendo seu material externo e deixando para trás o núcleo rico em ferro que vemos hoje. Mas as surpresas de Mercúrio não param por aí. Ele também tem um campo magnético, algo que os cientistas não esperavam de um planeta tão pequeno e de rotação lenta. Ao contrário de Vênus e Marte, que não possuem campos magnéticos globais, Mercúrio tem um campo magnético com cerca de 1% da força da Terra. Esta descoberta, feita pela missão Messenger da NASA, deixou os cientistas confusos. Então, veio outra reviravolta. A doutora Katherine Johnson e sua equipe descobriram que o campo magnético de Mercúrio não está centralizado. Na verdade, ele fica desviado em cerca de 20% do raio do planeta. Essa estranha mudança pode estar ligada a diferenças na crosta de Mercúrio, o que pode afetar a forma como o calor escapa de seu núcleo. Como se isso não bastasse, em 2020, os pesquisadores descobriram que a superfície de Mercúrio contém elementos voláteis, como enxofre, potássio e sódio. Isso acrescenta ainda mais mistério a um planeta já complexo, gerando mais perguntas e novos estudos à medida que os cientistas tentam desvendar os muitos mistérios de Mercúrio. Mas essas descobertas apenas arranham a superfície do que Mercúrio ainda pode estar escondendo. O que mais este pequeno planeta poderia revelar? É surpreendente encontrar certas substâncias que geralmente evaporam em altas temperaturas em um planeta tão próximo do Sol.
O Dr. Patrick Peplowski, do Laboratório de Física Aplicada da Johns Hopkins, tem uma ideia interessante. Ele sugere que essas substâncias, que rapidamente se transformam em gás, podem ter chegado a Mercúrio muito mais tarde, trazidas por cometas ou asteroides após a formação do planeta. Uma das descobertas mais incríveis feitas em Mercúrio é a detecção de água congelada dentro de crateras nos seus polos que ficam sempre à sombra. A doutora Nancy Chabot, que mencionamos antes, desempenhou um papel significativo nesta pesquisa. Essas regiões geladas permanecem frias porque o calor do Sol nunca atinge essas crateras, mantendo as temperaturas extremamente baixas. O que é ainda mais fascinante é a descoberta de material orgânico nesses locais gelados. Os cientistas encontraram áreas escuras que podem conter moléculas complexas de carbono, semelhantes às que podem ter ajudado a iniciar a vida em nosso planeta. Será que Mercúrio, com todas as suas condições extremas, contém pistas sobre o início da vida em nosso sistema solar? Mercúrio traz mais surpresas quando se trata de sua atividade geológica. Por muito tempo, os cientistas pensaram que Mercúrio era geologicamente inativo, mas a missão Messenger trouxe novas informações sugerindo atividade vulcânica recente. O Dr. David Rothery, da Universidade Aberta do Reino Unido, encontrou o que parecem ser pequenas aberturas vulcânicas brilhantes na superfície de Mercúrio. Essas características, chamadas de hollows, sugerem processos geológicos em andamento no planeta. A seguir, vamos desbravar o caos e os mistérios do terreno de Mercúrio. O coração caótico de Mercúrio. Uma das características geológicas mais intrigantes de Mercúrio é seu terreno caótico, uma grande área que mistura colinas e vales perto do Polo Sul. Descoberta durante a missão Mariner 10, na década de 1970, esta região tem aproximadamente o tamanho do estado americano do Texas. O Dr. Thomas Waters, da instituição Smithsonian, acredita que terremotos massivos, possivelmente causados pela atração gravitacional do Sol, à medida que a órbita de Mercúrio mudava, poderiam ter moldado esta paisagem. Estudos recentes nos deram uma melhor compreensão da estrutura interna de Mercúrio. O Dr. Amir Khan, da Universidade de Zurique, usou dados da missão Messenger para estudar a composição interna do planeta. Sua pesquisa sugere que, assim como a Terra, Mercúrio tem um núcleo externo líquido e um núcleo interno sólido. No entanto, o núcleo interno de Mercúrio é muito maior em proporção, o que pode explicar algumas de suas propriedades magnéticas incomuns. Essas características surpreendentes de Mercúrio nos fazem repensar como os planetas se formam e mudam. Elas nos lembram que, mesmo perto de casa, na vastidão do espaço, há muito mais descobertas esperando para serem feitas. À medida que aguardamos mais explorações e descobertas, só podemos imaginar que outros detalhes interessantes estão escondidos sob a superfície de Mercúrio. As recentes investigações e missões mostram que os mistérios de Mercúrio são tão intrigantes quanto qualquer coisa visível em sua superfície. O centro sólido de Mercúrio tem cerca de 2.000 quilômetros de largura, constituindo cerca de metade de todo o seu núcleo. Na Terra, nosso núcleo sólido representa apenas cerca de 20% do volume do núcleo. Essa diferença em tamanho e composição é importante porque ajuda a criar o campo magnético de Mercúrio. Embora este campo magnético seja mais fraco que o da Terra, ainda é bastante forte para um planeta tão pequeno. Logo acima do núcleo de Mercúrio, há uma camada surpreendentemente fina de manto. Os cientistas agora acreditam que este manto tem apenas cerca de 420 quilômetros de espessura, o que é muito mais fino que o manto da Terra, que tem quase 3.000 quilômetros de espessura. Este manto fino afeta a atividade geológica de Mercúrio e como o planeta distribui o calor. Mas isso não é tudo. Mercúrio é mais do que aparenta. Em 2012, a missão Messenger descobriu evidências de atividade vulcânica antiga em Mercúrio. A sonda encontrou depressões rasas e diferentes das demais, chamadas de hollows, que foram formadas quando materiais voláteis na superfície evaporaram, sugerindo que Mercúrio tinha mais desses materiais do que pensávamos. Então, em 2020, os cientistas usaram dados da Messenger para encontrar sinais de um grande reservatório de magma que existia há muito tempo sob a superfície de Mercúrio. Este antigo mar de magma provavelmente desempenhou um papel fundamental na formação da superfície e das camadas mais profundas do planeta. Este mar de magma ajuda a explicar por que a superfície de Mercúrio tem planícies vastas e lisas, especialmente no hemisfério norte. Essas áreas, conhecidas como planícies vulcânicas do norte, provavelmente foram criadas por grandes fluxos de lava no início da história de Mercúrio.
Mas as surpresas não param por aí. Em 2022, os pesquisadores descobriram ainda mais segredos escondidos sob a superfície rochosa do planeta, mostrando que este planeta ainda tem muitas histórias para contar. Cientistas que estudam os dados da espaçonave Messenger encontraram evidências de nitrogênio escondido sob a superfície de Mercúrio. Esse nitrogênio pode ser um resquício de uma atmosfera espessa e antiga que foi empurrada para o subsolo devido ao calor intenso do planeta e à exposição constante à radiação solar. Esta descoberta abre questões interessantes sobre o passado de Mercúrio. Sua atmosfera já foi muito mais densa? O que isso nos diz sobre as condições antigas do planeta? E poderia ele ter hospedado vida de alguma forma? Mercúrio também tem água congelada escondida nas crateras escuras em seus polos. Embora esse gelo esteja na superfície, ele permanece escondido dos raios solares, protegido pelo frio extremo nessas áreas sombreadas. Estudos recentes sugerem que parte desse gelo é relativamente novo, provavelmente tendo chegado ali através de cometas ou asteroides nas últimas dezenas de milhões de anos. Agora, vamos conhecer os sinais de que Mercúrio ainda está mudando até hoje. Expondo mistérios geológicos. Acredita-se que essas manchas escuras nas crateras polares também contenham matéria orgânica, possivelmente levadas até lá pelos mesmos impactos espaciais. Este material orgânico, que é menos estável que o gelo, oferece uma oportunidade única de estudar como as moléculas orgânicas são distribuídas nas regiões mais internas do Sistema Solar. As características do subsolo de Mercúrio também fornecem pistas sobre sua história geológica. Ao contrário da Terra, Mercúrio não tem placas tectônicas, mas mostra sinais claros de ter encolhido à medida que esfriou. Isso é evidente nas muitas falhas geológicas em sua superfície, onde partes da crosta são empurradas para cima sobre as outras, às vezes atingindo alturas de vários quilômetros. Essas falhas revelam muito sobre a composição interna de Mercúrio e seu passado geológico. Mas é aqui que tudo fica ainda mais interessante. Pesquisas adicionais sobre essas falhas sugerem que Mercúrio ainda pode estar geologicamente ativo. Um estudo publicado em 2019 encontrou evidências de fossas tectônicas, que são pequenos vales criados pelo alongamento da crosta perto de algumas das maiores falhas do planeta. Essas características parecem ser relativamente recentes, sugerindo que a crosta de Mercúrio ainda está mudando. E há também o campo magnético do planeta, que é diferente do da Terra. Enquanto o campo magnético da Terra vem do ferro fundido que se move em seu núcleo externo, o campo de Mercúrio provavelmente vem de um processo diferente, despertando ainda mais curiosidade sobre como os campos magnéticos são formados em outros planetas. Os pesquisadores agora estão investigando a ideia de que o campo magnético de Mercúrio pode ser causado por metal líquido fluindo ao redor do núcleo interno sólido do planeta. Este processo é semelhante ao que vemos em outros planetas e estrelas, sugerindo que Mercúrio tem um interior surpreendentemente complexo e ativo. E tem mais. Os cientistas também estão muito interessados no que existe abaixo da superfície de Mercúrio. Eles acreditam que pode haver muitas rachaduras e fissuras sob a crosta do planeta. Isso poderia permitir que o calor, e talvez até mesmo fluidos, se movessem entre as diferentes camadas do planeta. Essa ideia é particularmente intrigante porque sugere que Mercúrio, uma vez considerado geologicamente morto, ainda pode ter alguns processos ativos acontecendo em seu interior. Embora a superfície de Mercúrio esteja seca e estéril agora, alguns pesquisadores acham que podem haver bolsões de água escondidos nas profundezas da crosta. Se esses reservatórios de água existirem, eles podem ser sobras de uma época em que Mercúrio tinha um clima mais temperado, ou eles podem ser mantidos líquidos pelo calor interno do planeta. Essa ideia é semelhante à que encontramos em luas como Europa e Encélado, onde existem oceanos ocultos sob espessas camadas de gelo, desafiando o que sabemos sobre onde pode existir vida em nosso sistema solar. A possibilidade de haver água em Mercúrio poderia levar a novas pesquisas sobre o ambiente passado do planeta e sua capacidade de suportar processos químicos essenciais para a vida. Se água for encontrada, ela poderá revelar detalhes importantes sobre a história geológica do planeta e levantar novas questões sobre as interações químicas que acontecem sob a superfície. Mas não se trata apenas de Mercúrio. Estudar seu interior ajuda os cientistas a aprender mais sobre como planetas rochosos como a Terra se formaram. Compreender a história geológica de Mercúrio, sua atividade vulcânica e a composição de seu núcleo é crucial para construir uma imagem completa de como os planetas em nosso sistema solar, incluindo a Terra, evoluíram ao longo do tempo.
Cada nova descoberta sobre Mercúrio aumenta nosso conhecimento e oferece novas informações sobre os primórdios do nosso sistema solar. Por exemplo, estudar gases aprisionados e outras substâncias abaixo da superfície de Mercúrio poderia revelar muito sobre a antiga atmosfera do planeta e as condições que existiam há bilhões de anos. Olhando para o futuro, há um crescente entusiasmo sobre futuras missões até Mercúrio. Essas missões usarão tecnologia avançada para explorar a superfície do planeta e suas profundezas ocultas. Com cada missão, esperamos aprender mais sobre este misterioso planeta e seu lugar na história mais ampla do nosso sistema solar. Mercúrio, apesar de estar próximo do Sol e ser pequeno, ainda é cheio de mistérios. Explorar suas profundezas não apenas nos ajuda a entendê-lo, mas também pode desvendar segredos sobre como nosso sistema solar se formou e evoluiu. Estudar Mercúrio oferece uma oportunidade única de entender como o Sol influencia os planetas, tornando este um foco central no campo da ciência e exploração planetária. Que outras descobertas podem desafiar nossa compreensão atual do sistema solar? Deixe nos comentários a sua opinião, gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e até a próxima.